Olá, eu sou o Rogério Bon e nós estamos iniciando aqui pela TV Cidade de Farroupilha mais um programa Negócios de Família. O nosso entrevistado do programa de hoje está conversando conosco diretamente do Canadá, lá na região metropolitana de Toronto. Ele vai contar para nós depois exatamente onde ele está. É o Jorge Moraes. Jorge Moraes, que é empresário aqui do Rio Grande do Sul e que eu tenho a felicidade de contar com o meu amigo há mais de 20 anos. Jorge, seja muito bem-vindo aqui ao programa Negócios de Família. Obrigado, Rogério. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Jorge, é uma história muito legal a tua história, história de construção, superação e novos desafios. Quando a gente está falando de negócio de família, e tu sabes que aqui na Serra Gaúcha, a imensa maioria das empresas são empresas familiares, assim como no Brasil de um modo geral, mas aqui é mais intenso ainda a questão dos negócios de família. E os negócios de família, eles têm muitas coisas que são boas, outras que são mais desafiadoras. Mas para a gente entrar nessa pauta das dificuldades e trazer um pouco da tua experiência no ambiente de negócio de família, eu vou pedir para tu contar um pouco da tua história, assim, de forma resumida, para as pessoas que ainda não te conhecem poderem te conhecer um pouco. Ah, legal. Bom, eu comecei minha carreira empreendedora com 21 anos, vamos dizer assim, de direito, porque de fato começou com 8 anos, quando eu vendia alface para o armazém lá do bairro que a minha família morava. A minha avó cultivava os alfaces e eu fazia o meio de campo ali, botava a minha margem em cima e vendia para o armazém. Então, sempre gostei de empreender. Então, eu não tenho, meus pais não têm tradição empreendedora, nem meu pai, nem minha mãe. Meu pai era industriário, minha mãe comerciária, e eu sempre gostei de empreender, de conversar com pessoas, de criar soluções, de entregar boas soluções, de ver os clientes felizes. Eu sempre tive um prazer grande de entregar uma solução onde o cliente ficasse satisfeito com aquilo que eu estava sendo parte da felicidade dele, da solução dele, daquele problema específico que ele tinha. Assim começou minha carreira empreendedora com a Pico Rucho, moda infantil em Chovais, em 1986. A gente começou o empreendimento através da minha mãe. Eu não tinha ideia de ser empreendedor, eu me tornei empreendedor ao acaso, né? Como eu disse, eu não tinha uma tradição familiar na área do empreendedorismo. Eu estava guardando o dinheiro para estudar nos Estados Unidos. Eu já tinha morado nos Estados Unidos há um tempo. E a minha mãe me perguntou, ela estava desempregada e ela tinha experiência já como no mercado de varejo, e já varejo para crianças, né, moda infantil. Ela me perguntou se me sugeriu a gente colocar uma loja com aquele dinheiro que eu já tinha guardado. E foi assim que começou. Então eu decidi, além de emprestar o dinheiro para ela, eu fui sócio dela. A gente então colocou a primeira loja em Cachoeirinha, 15 de março de 1986, lembro até hoje, uma data marcante da nossa vida. E a ideia era ficar durante um ano com ela, ajudá-la no início dos negócios e depois pegar meu dinheiro de volta e seguir meu plano de estudar engenharia da celulose nos Estados Unidos. Bom, depois de um ano, a gente já tinha duas lojas, três lojas, depois de um ano. Eu gostei eu costumo dizer, é uma cachaça esse negócio, porque a gente gosta e não quer mais largar. Sou empreendedor até hoje. E, e assim começou, então, o nosso primeiro negócio, Pico Rucho Moda Infantil em Chovais, 1986. Hoje, quantos anos depois? 30 anos, 40 anos depois, Quase 40, 40 e poucos anos. eu já fundei 30 negócios diferentes. Muitos deram errado, muitos deram certo, mas é o que eu gosto de fazer. Realmente, empreender
satisfaz muito, me deixa muito feliz, me divirto muito empreendendo, apesar de todas as dificuldades de ser empreendedor. Bacana, Jorge, porque isso é uma questão que muitas vezes as pessoas imaginam, têm a ilusão de que, eu tive uma ideia brilhante e eu vou começar a fazer isso, e é claro que vai dar certo, porque afinal de contas eu sei fazer muito bem, uma história que eu sempre conto, eu sei muito bem fazer docinho. É lógico que eu vou abrir uma confeitaria e vai dar certo, porque né? E nós sabemos que não é assim, porque uma coisa é o saber fazer o produto ou saber fazer o serviço. Uma outra coisa bem mais complexa e bem mais demandante é tu fazer a gestão do negócio, porque uma das coisas é o produto e serviço, mas tu tem lá a gestão financeira, gestão de equipe, comprar bem, vender bem, lidar com o maior de todos os sócios, né, que é o governo, independente de quem seja o governo, mas ele sempre fica com uma grande parte daquilo que as empresas arrecadam. E aí entra essa questão da empresa familiar. Quer dizer, tu começaste o teu empreendimento já com uma empresa de família, a tua e a tua mãe. Então, como é que é para ti lidar com a família como parte integrante do negócio, né? Quais são os pontos que, na tua percepção, são positivos e o que tu enxerga que não é tão bom assim? Ok, eu sou a primeira geração da nossa família de empreendedores. E como eu gosto muito, eu quero levar isso para os meus filhos. Eu tenho 5 filhos, então eu tenho 3 filhos mais velhos, digamos assim. Uma é empreendedora, se tornou empreendedora recentemente. Primeiro, ela trabalhou como executiva de uma grande empresa durante muitos anos. E a família tem aspectos emocionais muito envolvidos no dia a dia da operação de um negócio. Então, isso precisa ser considerado na gestão. Seja um negócio pequeno, eu costumo sempre dizer uma carrocinha de cachorro-quente, não fazendo nenhuma alusão ao tamanho do negócio, não diminuindo o negócio em si, mas os problemas de uma pequena e grande empresa são exatamente os mesmos, em termos emocionais, só pelo fato da gente, somos todos humanos, mas os desafios são os mesmos. Então, o principal que eu diria, assim, ponto negativo é a gente estar preparado para lidar na empresa com, com a família que, na realidade, usa uma linguagem, se conecta conosco de uma forma muito mais próxima. Isso é ruim e é bom. Eu já disse para o meu filho, que já está trabalhando aqui no Canadá comigo, na parte de social media, eu disse para ele, cara, o ruim é que tu vai me falar coisas que tu não falaria para o teu chefe numa outra empresa. E eu vou falar para ti coisas que eu não falaria para um funcionário. Isso é ruim e é bom. É ruim se tu sabe usar uma comunicação adequada, com respeito, com técnica de comunicação, de feedback, né, como a gente usa com qualquer colaborador nosso. A gente tem que usar também com a nossa família. E o bom é que às vezes a nossa família nos conhece um pouco mais e nos perdoa se eventualmente a gente comete algum excesso na comunicação. Sem falar no comprometimento, que é outro aspecto bom de trabalhar em família. Aquilo ali além de ser o passatempo, o ganha-pão daquela pessoa, é também um patrimônio e pode ser usado também para futuras gerações. São pouquíssimas empresas que duram mais que 50 anos, mas a história de algumas empresas que a gente vê familiares, que são empresas mais antigas, é linda. O tanto de desafio que aquela empresa teve que passar para durar 50, 100 anos. E isso é possível com qualquer empresa familiar. Então, é isso que eu gosto tanto E toda empresa começa familiar, né?
Toda empresa Normalmente. começa familiar. A gente pede ali ajuda da esposa, do esposo, dos primos, pede dinheiro emprestado ali com a família, com os tios, o padrinho ali, uma graninha emprestada para começar. Então, então, empresa familiar eu gosto muito e valorizo. Um dos grandes desafios dentro dessa linha que tu estás trazendo é a questão da profissionalização, porque justamente como existe uma certa informalidade do relacionamento, acaba correndo o risco de a empresa ter uma profissionalização menos clara, regras menos definidas, principalmente para quem é membro da família. E, por vezes, a gente vê em empresas dois tipos de colaboradores, ou até mesmo dois tipos de sócios, aqueles que são familiares e aqueles que não são familiares. E isso acaba, muitas vezes, trazendo uma desmotivação para os colaboradores que não são familiares, porque, bom, o meu filho é meu funcionário, ele chega a hora que quer, sai a hora que quer, não precisa usar uniforme e me xinga na frente de todo mundo. Os outros funcionários têm que usar uniforme, chegam na hora, se atrasar um segundo eu já estou lá dando bronca, e se sair mais cedo eu também dou bronca. É por aí a coisa, Jorge? É por aí, é por aí. Então, é fundamental profissionalizar a empresa, independente, de novo, do tamanho da empresa. Escrever o que tu conseguir escrever, se não escrever, combinar processos, principalmente combinar resultados, combinar entregas. E aí, aos poucos, tu vai criando essa cultura de resultado. Na medida que tu consegue fazer isso, aí tu consegue, digamos assim, essa cultura que tu vai criando na empresa familiar, uma cultura de resultado, uma cultura profissional, uma cultura de processos, isso faz com que aqueles momentos em que a gente dá uns gritos com a esposa, ou ganha uns gritos da esposa, o que é o mais comum, isso atenua, porque lá no final, mesmo a gente brigando, a gente precisa gerar resultado. A gente tem um cliente na ponta esperando resultado, esperando um produto ou serviço de qualidade. Então, acredito que focando em se construir essa cultura, uma empresa familiar vai muito longe. Agora, Jorge, tu tens essa experiência bastante grande em desenvolvimento de negócios, tu trouxeste aí que a maior parte dos negócios, na verdade, acaba crescendo mais lentamente do que é a vontade do empreendedor e acaba se talvez abandonando um negócio ou outro que não teve o resultado, se focando naqueles que trazem mais resultado. Né? Mas hoje tu estás com um desafio diferente, né? Tu acrescentaste ao desafio de empreender aqui no Brasil o desafio de abrir mercado na América do Norte, no Canadá. Conta para nós um pouquinho desse teu desafio aí de tu estares empreendendo aí no Canadá, na região metropolitana de Toronto. Eu sou um starter, é o meu perfil, um iniciador de negócios. Então, quando o negócio ele começa a ficar maior, ele necessariamente ele se torna mais formatado, e é necessário, é parte do processo de crescimento de uma empresa, definição de processo, organização, enfim, planejamento estratégico. Eu curto um negócio até essa etapa. Depois eu olho para outra coisa, enfim, eu hoje nos negócios que a gente tem no Brasil, eu tenho sócios que são muito, mas muito melhores do que eu naquilo que eles fazem, na gestão dos negócios. E eu, então, vim para o Canadá, vim por uma outra situação particular, a função de uma situação particular da família, mas uma vez estando aqui, o que eu sei fazer é empreender. Então, a gente está começando um novo negócio aqui, num ramo que eu nunca estudei, que eu nunca conheci, que é o ramo, o segmento da logística. Ah, eu tenho sócios brasileiros que a gente está trazendo um equipamento, que é um equalizador de baterias para caminhões pesados, de longa distância, que
os caminhões têm muitos problemas, tem muitos riscos, não problemas, porque eles são mitigados pelas empresas de logística, mas eles têm um grande risco de ter problemas de bateria, o que é um grande problema, tanto para o entregador quanto para o cliente que está esperando a mercadoria. Então, a gente tem uma solução para isso e a gente está se posicionando aqui no Canadá como uma Green Tech, uma empresa verde, uma empresa muito focada no meio ambiente. A gente entende que as pessoas às vezes não têm noção da logística e do segmento da logística, o quão grande é, né? A gente pôde sentir um pouco do impacto disso na pandemia, quando os produtos começaram a faltar nas prateleiras. Porque para um produto chegar na prateleira tem toda uma história atrás daquele produto, desde a sua produção, matéria-prima, né, processamento, entrega, foi para um lugar, foi para o outro e chegou no balcão da loja para a gente comprar, seja internet ou loja física. Então, nisso aí, a gente chama mercado invisível. O mercado invisível é tudo que precisa acontecer para aquele produto chegar lá para a gente comprar. Então, isso aí eu estou aprendendo, e aqui no Canadá especificamente, mas no mundo a gente está entendendo que vai ser a mesma coisa, no Brasil um pouco menos, mas vai acontecer, é que todo esse processo de transporte tem que ser um processo verde, preservando o máximo todos os recursos naturais que a gente precisa manter para as próximas gerações, seja água, seja ar, seja terra. Então, a gente está focado em produtos verdes para o mercado de logística. Isso é uma coisa muito interessante, e o desafio de empreender numa cultura diferente, com certeza é algo bastante significativo, porque, claro, negócios são negócios em qualquer lugar do mundo, as pessoas também, só que o jeito das pessoas fazerem negócios, o jeito das pessoas perceberem as coisas é que vai mudando de lugar em lugar. Isso é uma das coisas que a gente costuma orientar os nossos clientes: olha, olha para o mundo como teu mercado, mas aprende que aonde tu estiveres fazendo negócio vai ter uma cabeça diferente pensando lá. O que tu pode trazer já nesse período que tu estás no Canadá, Jorge, de diferenças ou de dificuldades que tu percebeste com os canadenses? Pô, boa pergunta, porque essa talvez seja o principal desafio de qualquer empresa que quiser se internacionalizar. E veja bem, o que tu está falando é tão verdade, porque para vender para um cliente de Farroupilha é diferente de vender para um cliente de Caxias ou para um cliente da região metropolitana de Porto Alegre e da região metropolitana de Porto Alegre. São linguagens diferentes, são expectativas diferentes, não muito diferentes, mas é justamente nas sutilezas da característica de cada cliente que está ali o sucesso ou o fracasso de uma venda. Vou te dar um exemplo de uma diferença aqui do Canadá, que a gente percebeu, demorei um pouco para perceber. Olha o nível da sutileza. Eu estou numa reunião, e aí no final da reunião, com o pessoal brasileiro, com o pessoal e um cliente que a gente queria fechar contrato aqui. A gente estava discutindo a minuta do acordo, não do contrato, mas do acordo que a gente iria fechar. O canadense disse, ok, e aí nós brasileiros, obviamente, dissemos, ok. A palavra ok tem um significado diferente para o canadense e para o brasileiro. Para nós, ok significa, ok, beleza, fechado o acordo, vamos assinar. Para o canadense, não. O canadense ele diz ok, dizendo assim, ó, entendi o que tu quer. Eu entendi, eu escutei, agora eu entendi. Mas não significa que ele vai fechar contigo. Ele entendeu para ele avaliar se vai. Ele entendeu o que eu falei. O ok dele foi dizendo o seguinte: entendi o que falou. Então, são nessas sutilezas que a gente precisa aprender e, acima de tudo, respeitar, que não existe melhor nem pior. Não existe ninguém de Farroupilha que é melhor que alguém de Cachoeirinha, da região metropolitana de Porto Alegre. Somos todos seres humanos diferentes. Então, a empresa precisa estar sensível a essas diferenças para atender a necessidade dos diversos públicos e falar, acima de tudo, a linguagem dos diversos públicos.
Jorge, e como é que está hoje? Sabes, eu tenho uma relação muito de admiração, de carinho pelo Canadá. Estive no Canadá mais de 10 vezes, conheço bastante aí Costa Leste, Costa Oeste. Como é que tu percebes o entendimento dos canadenses com relação aos brasileiros agora, nesse período, 2023, depois de pandemia, de tudo aquilo que a gente está vivendo? Eu não chamaria de preconceito, mas o que eu observo é que se eu digo que eu tenho um produto da Alemanha, eu sou visto diferente do que se eu digo que eu tenho um produto do Brasil ou do ou da América Latina, de algum outro país aí da América Latina, né? A nossa mente, ela é formada por informação ou desinformação. É aquilo que eu leio, que eu vejo, que eu estou exposto. Então, recentemente eu estava numa palestra e aí o palestrante olhou para mim, pô, isso aqui esse problema nesse país, eu não lembro exatamente qual que é o tema, mas ele olhou para mim e disse que, olha, é um problema tão grande quanto vocês sempre tiveram no Brasil com essa inflação alta. Aí eu olhei para ele e disse, cara, a gente não tem inflação alta no Brasil por mais de 20 anos. Inclusive, hoje, até principalmente por conta da administração anterior, hoje a gente é o sexto, apesar de toda a pandemia, nós no mundo estamos ranqueados em sexto lugar de maior inflação, 5,6, se não me engano, que De menor no inflação. planeta, de menor inflação. Pô, no planeta a gente está ranqueado em sexto lugar, pô, mas o cara não sabia, então ele escuta a questão da corrupção, da Lava Jato. Então, as pessoas aqui, e eu acho que é assim que funciona no mundo inteiro, eles consomem e geram conceitos a partir daquilo que eles veem na mídia, na grande mídia, via de regra, não na mídia especializada. Então, isso é ruim quando eu trago um produto do Brasil com qualidade, que é o nosso caso, qualidade de ponta, na realidade é uma invenção. A gente está patenteando essa invenção aqui no Canadá, mas tem a dificuldade. E somando-se a isso, a diferença de nós brasileiros com os canadenses é que nós somos early adopters e os canadenses são last adopters. Nós gostamos de novidade. Então, a gente, quando tem uma tecnologia nova, a gente vai lá, testa, às vezes se dá mal, mas a gente gosta de novidade. Então, esse é um perfil da nossa cultura. O canadense, não, ele é extremamente conservador. Se eu vou vender alguma coisa para ele, ele vai me perguntar assim: quem é que está usando? Tem alguém que eu conheça que está usando, eu vou ligar para o cara para ver se funciona. Né? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem aqui no Canadá. E esse processo de sair do Brasil gera uma série de questões que também vão para o campo da pessoa, da família, arranjar uma casa, escolher o lugar. Quer dizer, hoje tu estás morando na região metropolitana de Toronto e não é por acaso, tu escolheste essa região por entender que ela tem uma qualidade de vida boa. Comenta um pouquinho para nós dessa escolha do lugar para morar no Canadá. A gente tinha como planejamento familiar dar uma experiência para os nossos dois filhos pequenos. Eu tenho o Valentim com 9 e o Pedro com 13. Dar uma experiência de outras culturas, justamente pela importância que tem na formação da personalidade deles e no quanto a gente vai abrir possibilidades para eles. Foi com esse objetivo também que a gente veio para cá. E como o objetivo principal era eles, quando a gente começou a planejar isso, a gente buscou aqui no Canadá um local que já referenciado por algumas pesquisas que pudesse ser o melhor local para educá-los. Escolas públicas, boas, enfim, infraestrutura, todos os aspectos que puder da vida nossa, né? Também poder ter um cineminha para ir de vez em quando, vida social, todos os aspectos que envolvem a nossa vida.
Então, a gente chegou aqui à cidade de Burlington, que fica a 60 quilômetros a oeste de Toronto, em direção aqui à fronteira dos Estados Unidos. Aqui a gente está a 1 hora da fronteira. E a gente encontrou aqui em Burlington todos esses aspectos aí que a gente estava buscando numa cidade para morar. Que bacana. Região metropolitana de Toronto. Toronto é uma região muito bacana. Passa Mississauga e segue um pouquinho mais na direção oeste, né? Exato. É. Jorge, a gente está chegando ao final aí do tempo da nossa entrevista. Eu quero te pedir para te deixar uma mensagem para os empreendedores da região da Serra Gaúcha e todos aqueles que estão nos assistindo pela TV Cidade e depois no YouTube da TV Cidade. A mensagem é aquela única que eu costumo falar sempre, que é resiliência. Tem um ditado do Brasil que a gente usa, né? O que não te mata, te fortalece. E isso serve para tu começar um novo empreendimento ou superar uma crise dentro daquele próprio empreendimento que já existe. E então a mensagem que eu digo é isso: tu passando por um momento de dificuldade e tu não desistindo, se tu não morrer, vai sair mais forte, vai sair mais sábio, vai sair mais experiente, e essa experiência vai te levar para níveis ainda mais, para patamares ainda superiores de, de, de desenvolvimento. Jorge Moraes, empreendedor brasileiro que está morando agora no Canadá. Muito obrigado aí por esse bate-papo aqui no programa Negócio de Família. Eu que agradeço a oportunidade aí, Rogério, um abraço para ti, para todos os teus telespectadores. E você que está aqui com a gente no Negócio de Família, você sabe, todas as segundas-feiras, às 19 horas, aqui na TV Cidade, nós vamos trazer este tema: negócios de família, dificuldades, superação, bons exemplos, tudo aquilo que pode, de alguma forma, inspirar as pessoas a desenvolverem seus negócios. O programa de hoje fica por aqui, mas segunda-feira a gente se encontra novamente. Até lá, tchau, tchau!